Política aqui no SBT Meio-Dia. O Senado aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que congela os gastos públicos do governo por 20 anos. A PEC 55 passou, mas foi por pouco. O governo teve apenas 4 votos a mais do que o mínimo necessário para aprovar a emenda constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A oposição, liderada pelo PT, vê o placar apertado como um sinal de que o presidente Michel Temer já não tem a mesma força no Congresso. É uma demonstração de que a base de sustentação desse governo, assim como o próprio governo, está começando a ruir, a desmoronar, por lhe faltar legitimidade. O líder do governo rebateu. Preferimos manter o calendário, demonstrar que o governo tem votos para aprovar uma emenda constitucional e tranquilizar as pessoas. Agora pronto, Michel Temer já pode dizer que termina 2016 com a conquista do principal objetivo dele desde que assumiu a presidência, aprovar a PEC do teto. Os aliados do Palácio do Planalto conseguiram, inclusive, evitar que o texto tivesse mudanças que não eram do agrado do presidente. Se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de 2 anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. A oposição fez o que pôde para impedir a votação. Tentou até um mandado de segurança, que foi rejeitado pelo Supremo. E não faltou provocação ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Vossa Excelência só está sentado nessa mesa para votar a PEC 55. Eu hoje rezei também muito para não aceitar a provocação. Ai, que novela. Prisco, uma boa tarde para você. Tudo bem, Dani? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, o teto de gastos entra em vigor a partir de segunda-feira, quando a PEC será promulgada pelo Congresso Nacional. Você acha que essa ação já impacta para o orçamento do ano que vem, para 2017? Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental. Em 2017, saúde e educação vão ficar fora do teto. Entram já a partir de 2018. Mas qual é o objetivo da PEC? Aliás, desde a promulgação da Constituição, em 88, 89, nunca uma PEC de limitação de gastos havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. No caso, em 2 turnos pela Câmara e em 2 turnos pelo Senado. O que ocorre é o seguinte, que na crise econômica que nós estamos hoje, com desemprego, recessão, inflação, os recursos rendem muito menos. Na medida em que se estabelece um teto de gastos e começa a se combater recessão e inflação, os recursos passam a representar mais. E tem outro detalhe, tem o mínimo de gastos para saúde e educação. Então não precisa haver preocupação sobre isso. O que se tem que limitar gastos é aqueles gastos desnecessários da máquina pública. E por isso foi fundamental a aprovação ontem da PEC pelo Senado, em 2º turno. Com um detalhe, houve uma redução dos que respaldavam em relação ao 1º turno a PEC, houve de 61 para 53, 8. Entre os 8 tem um catarinense. Os tucanos Dalírio Beber e Paulo Bauer respaldaram. O PMDBista Dário Berger votou contra a PEC. É isso mesmo. Votou contra a contenção dos gastos. Curioso, momentos depois, portanto, votou contra o governo. Curioso, momentos depois, votou contra os destaques da oposição. Portanto, votou a favor do governo. Definitivamente, não dá para entender o raciocínio político e comportamental do senador Dário Berger. Falando agora de Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo está em Brasília, Prisco. Está em Brasília em busca de recursos. O rombo do débito da União para com o Estado na área da saúde é superior a 500 milhões. O governador tem audiência com o ministro Ricardo, agora fugiu o sobrenome dele, do PP Progressista, ministro da Saúde, contato com ele para tentar arrancar alguns recursos para o fechamento das contas, porque nas contas do Estado o que está faltando é exatamente recursos para acertar a questão da saúde. E parece, Juliano, que vai ter um encontro particular e privado com o presidente da República. Imagino que, além de uma avaliação do panorama político do país, também uma pressão para ver se efetivamente o presidente o respalda
nessa reivindicação de recursos para a saúde. Ainda falando em Brasília, a reforma da Previdência, como é que está, Príncipe? É um fato novo. Michel Temer conseguiu, em 2016, contenção dos gastos públicos via PEC. Para ano que vem, reforma da Previdência é o grande desafio, em 2017. Mas a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara hoje já deve oferecer a admissibilidade da reforma da Previdência, que daí já passa a tramitar na Câmara dos Deputados para quando fevereiro chegar, se não houver convocação extraordinária em janeiro, a matéria já esteja em tramitação. Obrigada, Prisco. Daqui a pouco a gente À volta. noite, no News, vamos conversar um pouco mais sobre essa questão de vazamentos e a ação da Operação Lava Jato. 7h20 da noite. Muito obrigada. Valeu.